Olá pessoal, querem aprender a fazer esse delicioso prato? Então venham comigo. Meu nome é Rafael e esse é o Cozinhando com o Gordinho. Com uma panela já ao fogo, iremos colocar uma colher de margarina ou manteiga e iremos dar uma leve mexida para espalhar por toda a panela. Após isso, iremos colocar um fio de azeite. Após colocarmos esse um fio de azeite, iremos colocar o alho e a cebola para dar uma leve dourada. Então vamos começar a colocar o alho e a cebola. Eu estou utilizando 4 cabeças de alho e estou utilizando metade de uma cebola roxa. Como eu já havia falado anteriormente, usamos cebola roxa, pois aqui em casa gostamos mais, mas você pode utilizar a cebola normal que não tem problema. Agora eu irei colocar um pouco de alho poró, eu estou utilizando um pouquinho da folha e também um pouquinho do talo. E irei começar a dar uma mexida para poder refogar todos esses ingredientes juntamente. Quando eles estiverem assim bem refogados, iremos entrar com o arroz. Eu estou usando arroz próprio para risoto e estou utilizando 600 gramas de arroz. Agora vamos dar uma mexida para misturar o arroz aos ingredientes. Agora irei colocar 90 ml de vinho branco suave, mas pode ser o vinho branco seco também, não tem problema, vai a gosto de cada um. E vamos voltar a mexer para agregar bem o vinho a todo o arroz. Agora irei começar a colocar o caldo de legumes. O caldo de legumes que vocês podem ver ali, eu já deixei ele feito. Eu já tinha cozinhado os legumes na água e deixado ali separado para poder utilizar o caldo. E depois eu consigo utilizar os legumes para poder fazer um caldo ou uma sopa. Após colocar o caldo até cobrir o arroz, vamos dar uma leve mexida. Esse caldo de legumes irá substituir a água que normalmente colocamos no arroz para poder cozinhar. Agora iremos começar a colocar os temperos. Eu estou utilizando uma colher e meia de chá de sal, um pouquinho de pimenta do reino e colocarei um pouco de lemon pepper e chimichurri. A parte dos temperos é a gosto. Pode colocar outros temperos que você goste, a mais ou a menos, sem problema. Não se esqueça que o caldo de legumes já vai dar um gosto ao arroz. Vamos começar a mexer para agregar o tempero a todo o nosso arroz. E após dar uma boa mexida, iremos colocar um pouco de queijo parmesão ralado. Vamos colocar, pode colocar a quantidade que o seu coração mandar. E depois volte a mexer para misturar bem o queijo parmesão a todo o nosso arroz. Agora iremos colocar um pouco de manjericão fresco e também um pouco de salsinha. Essa parte é a gosto. Caso você não goste de algum desses ingredientes, você pode tirar ou trocar por algum outro ao seu gosto. Eu irei também colocar tomatinhos cerejas. Essa parte você pode colocar quantos tomatinhos quiser. E depois vamos voltar a mexer para misturar todos esses ingredientes. Se chegou até aqui, é porque está gostando da minha receita. Se estiver gostando, não se esqueça de me seguir, curtir e compartilhar o vídeo, pois isso vai ajudar muito ao meu canal para cada vez crescermos mais e eu poder trazer cada vez mais receitas muito mais saborosas para vocês, tá bom? Agora eu irei colocar um pouquinho de queijo mussarela. Esse queijo mussarela também fica a gosto. Você pode colocar qualquer outro tipo de queijo, queijo prata, mussarela de búfala. Isso vai a gosto de cada um. Eu estou cortando a grosso modo mesmo, pois como já colocamos o queijo parmesão ralado, esse daqui eu estou cortando com os pedaços mais grossos para colocar por cima. Após colocar o queijo, vamos voltar a mexer. Esse arroz, como estamos fazendo um risoto, não tem problema ficar mexendo enquanto ele ainda está molhado, pois diferente do outro arroz que ele fica bem sequinho, o risoto ele vai ficar um pouco mais cremoso e um pouco mais molhadinho. Então não tem problema a gente fazer esse processo de ficar mexendo o arroz enquanto ele cozinha. Após mexer bastante para misturar bastante o nosso queijo a todo o nosso arroz, vamos deixar ele descansando em fogo baixo para que não queime o risoto, tá bom? Enquanto o risoto descansa, iremos preparar a nossa carne. A nossa carne, eu primeiramente vou temperar somente com sal e dar uma esfregada no sal por cima e fazer o mesmo processo do outro lado, somente com sal. Caso você queira colocar algum outro ingrediente ou pimenta do reino, fica a gosto. Após passar o sal de ambos os lados, em uma frigideira bem quente, eu irei colocar o bife para selar de um lado. Após um tempo selando, eu irei virar para poder fazer o mesmo processo do outro lado. Assim que eu virar o bife para selar o outro lado, eu irei colocar uma colher de margarina, pode ser manteiga também,
e após isso irei colocar tomilho. Eu irei utilizar tomilho seco de saquinho mesmo, pois eu não consegui encontrar por aqui ele fresco. Mas você pode utilizar qualquer um dos dois que não tem problema. Após colocar a margarina e o tomilho, com o auxílio de uma colher, iremos começar a regar esta carne, para ela ficar bem mais suculenta e agregar bem o gosto do tomilho e da margarina à nossa carne. Após um tempo de selagem, vamos tirar a nossa carne e cortar ela. Vamos cortar em pedaços bem fininhos. Após cortar, vamos verificar se ficou no ponto a gosto. Está no ponto perfeito para mim. Aí vai a gosto de cada um. Caso você queira mais bem passado ou mais mal passado, é só deixar mais tempo na frigideira. Agora iremos começar a preparar o nosso molho branco. Vamos colocar uma colher de margarina e após ela dar uma boa derretida, iremos colocar a farinha de trigo, assim como eu estou fazendo. E vamos começar a mexer para misturar bem a nossa farinha, a nossa margarina. Após misturar bem, quando estiver nessa consistência, vamos começar a acrescentar o leite. O leite você vai acrescentando aos poucos para poder acertar o ponto que fique a seu gosto. Mexa bastante para misturar bem o leite a essa farinha e para que essa farinha ela se dissolva todinha juntamente com o leite, para não ficar esses bloquinhos que estão aí de farinha. Após mexermos bem, chegaremos a essa consistência. Pode ver que não tem mais aqueles bloquinhos de farinha. Agora irei temperar com um pouquinho de sal e um pouco de pimenta do reino. Iremos voltar a mexer para agregar bem o tempero ao nosso molho. Após misturarmos bem todo esse tempero, iremos colocar queijo parmesão ralado por cima. Essa parte também fica a gosto, você pode utilizar qualquer outro tipo de queijo que fique a seu gosto. Iremos começar a mexer para agregar bem e misturar bem e o molho ficar bem grosso e chegar na consistência que queremos. Após misturar bem, chegamos ao ponto que queremos e está pronto o nosso molho branco. Agora iremos fritar as batatas. Para fritar as batatas, eu irei utilizar a mesma frigideira que utilizamos para a carne, porque ela vai pegar este gostinho que a carne deixou na frigideira. Estas batatas eu cozinhei. Quando você for cozinhá-las, não deixe elas muito mole, pois na hora que você for amassá-las, elas vão acabar dissolvendo totalmente. Para que elas fiquem nessa consistência que está aí no vídeo, você tem que deixar elas um pouco mais duras para poder amassar com a mão. Após colocar as batatas, eu irei colocar um fio de azeite por cima delas e irei jogar um pouquinho de sal por cima. O sal e o tempero dessa batata também fiquem a gosto. Pode colocar o que você quiser. Após ela fritar bem de um lado, iremos virar para fritar do outro. Essas batatas elas não demoram para fritar, então fique de olho para não deixar que elas queimem. Após virar, iremos fazer o mesmo processo. Vamos colocar um pouquinho de sal para temperar ambos os lados. E também pode colocar desse outro lado os temperos que você quiser. E com isso, nossas batatas estão prontas. Somente tirá-las da frigideira e colocar num prato para reservar para montarmos o nosso prato depois. Vamos começar a montagem do nosso prato. Coloque a carne que você cortou por baixo. Jogue o nosso molho branco por cima da carne. Vamos colocar um pouco do nosso risoto. E vamos finalizar colocando a batata do lado. Eu irei jogar um pouquinho de bacon que eu já tinha fritado e reservado por cima do arroz. E finalizar com uns talinhos de manjericão. E o nosso prato está pronto. Essa refeição ficou maravilhosa e muito suculenta. Façam aí na casa de vocês e venham aqui nos comentários me dizer o que acharam. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam e compartilhem esse vídeo, pois irá ajudar muito o meu canal. Se inscrevam e cliquem no sininho para serem notificados quando tivermos novas receitas. Tchau e obrigado!